Olá, eu sou a Raíssa, estudante de administração aqui da Universidade de Fortaleza, do segundo semestre. E hoje eu estou aqui com o Paulo, meu professor de marketing estratégico e também um dos diretores da Caramelo Comunicação. Oi, Paulo, obrigada por ter aceitado essa entrevista comigo, do nosso projeto de comunicação e persuasão da professora Tereza Mônica. E hoje a gente queria saber um pouquinho da história da Caramelo, como foi que ela foi fundada, quais foram os planos iniciais com você e a sua outra diretora, né, da Caramelos Comunicação. E você pode falar um pouquinho pra gente qual foi o plano que te trouxe para fazer a Caramelos, para fundar ela? Eu costumo dizer que toda vez que eu falo da Caramelo Comunicação, eu de alguma forma me terapeutizo, sabe? Assim, que você faz uma reflexão, é colocado em perguntas interessantes sobre o negócio, né? Curiosamente, neste dia que nós estamos gravando aqui, né? A gente acabou de fazer 16 anos de agência, nós fizemos dia 1º de abril, né? Então nós estamos em abril de 2025, né? Então para mim também é uma felicidade celebrar um negócio de 16 anos, né? Porque ela é fruto de uma sociedade minha, com a Morena Garcia, que é designer e publicitária, uma grande parceira também. Mas há 16 anos, quando a gente pensou na Caramelo, a gente pensou em conseguir oferecer soluções de comunicação, né, de maneira profissional para pequenas empresas. Ou seja, a gente entende que comunicação é de fato um instrumento importantíssimo de posicionamento, de estabelecimento de comunicação institucional, de venda de produtos e serviços, e que qualquer organização, independentemente do porte, deveria ter acesso a esse tipo de serviço, né? Mas eu confesso que com o tempo nós fomos mudando e hoje de fato, né, nós temos alguns projetos com pequenas empresas, porque a gente também entendeu que havia um nível de amadurecimento que algumas delas precisavam ter, né, para conseguir ter o trabalho de comunicação. Seguimos respeitando todas elas, claro, mas hoje a gente atende empresas de médio e grande porte. 16 anos de mercado. Começou em 2009, certo? Certo. E como veio essa ideia? Porque pensando agora como um estudante do início, a gente não pensa que em 2009 se precisava de tanta comunicação para as empresas, até porque o meio digital, a internet, ela veio um pouco depois. Sim, então, como sim. foi essa ideia de 2009, você já pensar em comunicação para diversas empresas? 2009, curiosamente assim, a comunicação ela acompanha também, Raíssa, o contexto histórico-social de cada época, né? Você tem toda a razão quando fala dessas transformações de 2009 para cá, porque de fato, quando a gente começou a oferecer comunicação para as empresas, o nosso maior instrumento de disseminação, quando a gente falava de comunicação externa para os públicos, eram os veículos de comunicação de massa, né? Então, se uma empresa queria aparecer, ela, claro que podia ter vários outros instrumentos de publicização, de um cartaz a um vitrine de loja, por exemplo, mas o maior instrumento, né, talvez o tiro de canhão, para usar talvez uma metáfora bélica, né, nem era necessária, mas era usar os meios de comunicação de massa. Então, também há uma coisa muito desafiadora na comunicação que então havia, respondendo a sua pergunta, um respeito àquele contexto e a gente teve que aprender muito de lá para cá. Por quê? Porque o maior instrumento, na verdade, de trabalho de quem faz comunicação é entender de gente. Então, as soluções e as tecnologias, elas vão mudando? Vão, mas a gente tem que ir acompanhando as pessoas. Como seus clientes, eles reagiam a partir das suas ideias inovadoras? Porque, querendo ou não, comunicação, internet, há uma década atrás, era algo muito, muito novo ainda para se utilizar como marketing, por exemplo. Então, talvez o nosso momento mais disruptivo foi, inclusive, na construção da identidade do negócio, entende? A gente ficava brincando assim, será que alguém vai contratar uma agência de comunicação e de marketing chamada Caramelo, né? A gente até brincava, né? Vou citar uma marca. Será que uma Unimed Fortaleza da vida contrataria a gente? Aí eu lembro do primeiro projeto que a gente fez para eles. E a gente saiu da reunião dizendo, eles contrataram, né? Então, assim, já havia um primeiro desafio a título de inovação, que era as pessoas reconhecerem credibilidade em duas pessoas, né? Que ainda não tinha uma equipe estruturada, óbvio, né? Numa agência chamada Caramelo. E aí eu acho que também, quem de alguma forma se conecta a um negócio com esse nome, está interessado em receber mais inovação. Tá bom. E de 16 anos para cá, qual foi a maior mudança organizacional que você viu dentro da Caramelos? Mas hoje a gente entende mesmo, a gente já teve tantas equipes que, olha, a gente precisa estar se adaptando aos anseios desses profissionais que trabalham conosco,
porque esses profissionais vêm com uma bagagem diferente, que a gente precisa estabelecer diálogo para somar com a nossa bagagem e a gente manter todo esse time muito motivado para fazer as entregas que a gente precisa. Eu acho que o desafio das gerações e aprender com elas tem sido muito rico para mim. Muito obrigada por assistir essa entrevista com o professor Paulo Júnior, nosso professor de marketing estratégico e um dos diretores da Caramelo Comunicação. Entendemos um pouquinho dos valores, missão, visão da empresa e como ela consegue se manter nesse mercado tão inovador do marketing e comunicação. Obrigada!